Bom, meu nome é Christian Maxwell e eu vou estar apresentando sobre a história de criação da Casa de Nagô. Bom, a Casa de Nagô é uma expressão que, no sentido religioso, vai se referir aos templos dedicados ao culto das religiões de matriz africana, principalmente as de origem das tradições iorubás. A palavra Nagô, ela da casa de Nagô, era uma palavra que era utilizada no Brasil para se referir aos africanos que eram provenientes das regiões que atualmente são a Nigéria e o Benin. Bom, a religião que se originou a partir dessas tradições desses povos da Nigéria e Benin é uma das que atualmente possuem uma das melhores organizações literárias e hierárquicas dentro das religiões de matriz africana. Falando agora da sua hierarquia, a hierarquia da casa de Nagô, ela vai possuir um líder espiritual, que sendo ele homem ou mulher, que vai servir para a organização dos seus rituais e na condução espiritual dos seus adeptos. Bom, falando agora do culto ao Yorubá, esse ritual vai ter nele oferendas, danças, cantigas em Yorubá e também toques de tambor. Cada Yorubá vai possuir as suas características, cores e os seus dias de celebração. Falando agora do tambor de Mina. Bom, o tambor de Mina é uma tradição religiosa que afro-brasileira que teve uma grande disseminação no Maranhão, principalmente lá em São Luís, que sendo principalmente uma das vertentes do candomblé. O tambor de Mina vai ter o seu nome referente ao toque do tambor, e Mina vai se referir aos povos que são de origem do Golfo de Benin. Bom, essa vai ser a minha apresentação e obrigado pela atenção. Agora que vocês já entenderam o que é o tambor de Mina, eu vou explicar para vocês como que as casas de Nagô vieram para o Brasil. A Guntimé era uma africana que tinha parentesco com a família real do reino de Daomé. Porém, ela foi enviada como escrava aqui para o Brasil. E ela chegou até a ilha de São Luís e, para não ser perseguida pelos seus inimigos que viviam lá no reino de Daomé, ela resolveu abrasileirar o seu nome. Guntimé, agora mais conhecida como Maria Jesuína, após comprar sua liberdade de escrava aqui no Brasil, resolveu fundar na ilha de São Luís a Casa de Nagô, que reunia os rituais, as festividades e tradições que ela vivia lá no reino de Daomé. Dessa forma, a Casa de Nagô continua sendo um local de práticas espirituais até o dia de hoje. E ela foi importante para representar aqui no Brasil a resistência dos povos africanos, tanto no sentido cultural quanto espiritual, trazendo essa herança para nós brasileiros sobre as resistências africanas aqui no Brasil. Olá, eu sou Paulo Henrique e eu vou estar falando sobre a cultura africana. Bom, a cultura africana, considerada como um vasto conjunto de hábitos, costumes, religiões e artes do continente africano, tem uma origem diversificada e rica em elementos. A cultura africana, ela é considerada e dotada de uma enorme riqueza imaterial, fator que explica tanto pela diversidade de etnias presente na África, quanto pela influência dos povos do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da história. Bom, agora falando sobre as tradições culturais da África. Dentre as tradições culturais da África, podemos destacar algumas como mais marcantes, como os hábitos e os costumes. Dentro dos povos do norte do continente, destacam-se os hábitos e costumes tradicionalmente islâmicos, pois essa denominação religiosa é predominante por lá.
É comum nas sociedades, sobretudo a egípcia e a marroquina, a prevalência do uso do véu para as mulheres muçulmanas e as instituições de modelo patriarcal de família, baseando no costume do islamismo. Já os povos do sul têm uma cultura mais vasta e, consequentemente, mais diversificada. Em alguns dos lugares predominam-se a cultura cristã, sobretudo nos que a colonização estabeleceu-se com maior força, como a do sul. Agora falando sobre a música e a dança. A música e a dança faz parte das culturas tribais africanas. Embaladas por um ritmo marcado por instrumento de percussão, as danças africanas geralmente têm ritmos e compassos rápidos, que permitem a variação de movimentos diferentes. Muitas vezes possuem conotação religiosas e são utilizadas para marcar cultos tradicionais, sendo elementos que atraem e agradam os orixás, que são espíritos bons, e afastam os espíritos maus. A música e a dança também são utilizadas nas tribos em comemorações e festivais, sendo praticado por todos os integrantes. As entidades Nagô são considerados espíritos de deuses ancestrais e forças da natureza. São cultuados em religiões de matriz africana, especialmente no Brasil. Eles são considerados como intermediários entre o mundo físico e material. Ao estudar a casa Nagô, pode-se perceber a falta ou a inexistência de ritos como incorporações, mas mesmo sem isso, os espíritos ainda afetam a vida das pessoas, como por exemplo manifestações em sonhos ou sentimentos de obrigação que a pessoa deve fazer algo. Outra característica é que os espíritos estão relacionados aos santos. Dando continuidade à fala do Breno, parte desse vínculo de pessoas e entidades é visível ainda na existência de um calendário litúrgico, que é marcado por obrigações em forma de festas, geralmente em celebração a algum santo católico. De maneira mais variada, o tambor de Minas é articulado ao catolicismo popular, e as entidades estão relacionadas aos santos e os festejos nos terreiros, como vemos nas festas dedicadas a São Pedro, São Sebastião, Santa Bárbara, Cosme e Damião. Além disso, no calendário da Casa de Nagô, existe ainda a queimação de palhinhas e a festa do Divino Espírito. Queimação de palhinhas é uma celebração realizada em 2 de fevereiro na Casa de Nagô, que é marcada pelo vínculo com o Natal e a homenagem a Iemanjá Orixá, que é celebrado no mesmo dia, originado de uma promessa feita por uma Vodunce. A festa foi incorporada ao calendário litúrgico após o seu falecimento. O ritual envolve cantos católicos, a retirada da imagem do Menino Jesus do presépio e sua colocação no lençol, e a queima de folhas de murta, na qual os participantes eles fazem pedidos para todo o ano. A festa também simboliza a passagem de responsabilidade entre padrinhos e madrinhas que financiaram aquele evento. O ambiente do terreiro é decorado com esmero, destacando a estética dos altares, as bandeiras e os elementos simbólicos. Embora as fotos capturem momentos significativos como a comensalidade e a música, há aspectos intangíveis, como o esforço comunitário, a devoção e a manifestação das entidades que permanecem além do alcance da câmera. A continuidade da Casa de Nagô depende da vontade das entidades e do cuidado humano com os rituais, como a queimação das palhinhas, que mantém vivas as tradições e a essência do terreiro. Agora, eu e o Ícaro estaremos falando sobre os principais religiosos do tambor de Minas, Casa de Nagô. Iemanjá. Iemanjá tem seu nome ali de origem africana iorubá, que significa mãe cujos seus filhos são peixes. Ela é cultuada ali não só na Umbanda, mas também no Candomblé, como a mãe de quase todos os orixás. No catolicismo, ela é sintetizada como a Virgem Maria, como a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição. Já ali, de outra visão, ela também é vista como a mãe que proporciona a pescaria abundante, né? Que ela tem um controle sobre os rios, sobre as ondas, sobre os mares. Então, ela proporciona essa pesca abundante aos pescadores.
que inicialmente ela foi idealizada como uma mulher negra, só que teve essa mudança de um embranquecimento, porque dizem que foi pela influência do catolicismo, dos santos da Igreja Católica, né, por eles serem brancos. Mas a gente claramente pode enxergar isso como uma violência cultural, né, onde abriu lacunas ali para um possível racismo, para um racismo, né, visualizando assim que ela foi trocada, né, que ela teve feições negras trocadas por feições brancas, né, feições mais europeias. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Orixá que controla doenças, procurado quando acontece alguma epidemia ou alguma doença que chega a ser inexplicável. Ele é considerado um deus do amém. Diferente dos deuses iorubás, ele tem ali uma personalidade que traz um temor, né? Diferente dos iorubás, que os iorubás eles trazem uma forma mais alegre de ser e também uma semelhança ali a mais com os humanos. Então ele traz uma imagem mais de temor. E é por esse motivo também que ele usa meio que uma capa para poder esconder o seu rosto. Não só para esconder as suas chagas, mas também para trazer uma percepção ali dele mais rígida, para que as pessoas o respeitem mais. Ele também castiga quem desrespeita seus filhos de santo ou até mesmo sua divindade. Bom, dando continuidade na fala da Isadora, eu vou falar sobre a Santa Bárbara, que ela é uma figura importante na tradição do tambor de Minas, que é uma religião afro-brasileira com raízes no Maranhão. Ela é sincretizada como Lançã, o que será ligado às tempestades, guerras e ventos. No tambor de Minas, as práticas incluem o culto a divindades africanas e encantados, destacando o papel de Santa Bárbara como protetor. O tambor de Minas ele surgiu como escravizado na África Ocidental, particularmente de regiões como Daomé, atual Benin e a Nigéria. A religião ela mantém os elementos das tradições Jeje e Nagô, incorporando também influências do catolicismo, como a veneração aos santos católicos, incluindo a Santa Bárbara. Ela é celebrada em festas que combinam rituais africanos com tradições católicas, evidenciando o sincretismo religioso que caracteriza a prática. Na tradição católica, Santa Bárbara é a padroeira dos mineiros e protetora contra raios e tempestades. Sua associação com Lançã na região afro-brasileira reflete traços compartilhados, como a força e o domínio sobre características naturais. Essa mudança entre tradições africanas e cristãs exemplifica a resistência cultural dos escravizados ao adaptar as suas crenças ao contexto de repressão. Boa tarde, me chamo Rodrigo e vou falar sobre as festas na Casa de Nagô. As festas na Casa de Nagô são um espetáculo vibrante de cultura afro-brasileira. Esses eventos tradicionais, que ocorrem anualmente, reúnem comunidades para celebrar a herança iorubá por meio de músicas, danças, comida e arte. Vou falar agora alguns exemplos dessa festa, como a festa do Orixá Omo, que é a celebração do deus da saúde e da proteção, a festa do Orixá Xangô, homenagem ao deus do raio e da justiça, a festa do Orixá Lemanjá, celebração da deusa do mar e da fertilidade, e a festa do Orixá Oxóssi, homenagem ao deus da caça e da natureza. Essas festas ocorrem anualmente de janeiro a fevereiro e têm duração de 3 a 5 dias. Agora, vou falar algumas curiosidades sobre essas festas. A festa se originou no século XIX, na comunidade afrodescendente do bairro de Nagô, Salvador. Tem a tradição influenciada pela cultura iorubá, trazida pelos escravos nagôs. A festa é um símbolo de resistência contra a escravidão e a opressão.